Da Vespa, em Luanda, a uma fortuna de 450 milhões de euros em poucos anos, é a história que faz da vida de Ricardo Filomeno Duarte Leitão Machado uma vida que dava um filme. Ser cunhado do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, acrescenta-lhe polémica política, tanto mais que o empresário tem negócios com o Estado, mas o grande tema do percurso deste multimilionário é mesmo a passagem por Angola. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso no tema de capa, o novo dono de um bocado disto tudo. Eu adoro Angola, adoro a África acima de tudo, cresci muito em África, aprendi muito com eles e estou sempre disposto a fazer negócios onde serei bem-vindo. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Para falar de Ricardo Leitão Machado e da forma como se tornou multimilionário e continua a faturar, é falar de ligações perigosas ou vantajosas, dependendo do lugar de onde se observa esta história de muitos milhões de euros e muitos milhares de hectares de terra de alguém que se apresenta como tendo fortes ligações à terra e uma paixão pela natureza. O cunhado do ministro é um empresário com interesses diversificados, acionista ou dono de 17 empresas que coleciona polémicas. Um caso lá atrás em que foi acusado de uso indevido de fundos públicos e falsificação de documentos, caso que acabou encerrado com o ressarcimento de mais de 300 mil euros a um banco e o pagamento de uma multa. O caso mais grave, com uma acusação do Estado angolano de fraude, levou o empresário a regressar a Portugal no meio de um duríssimo braço de ferro com o governo de João Lourenço decidido a limpar o país dos tentáculos familiares do seu antecessor. Ricardo Leitão Machado é amigo de Hugo Pego, marido de Tchizé dos Santos, filha do anterior presidente angolano, de quem o empresário era visto como sendo um testa de ferro. O caso mais recente envolve uma empresa de aviação que está a ser investigada por participação em cartel que defraudou o Estado em milhões de euros, mas que é preciso dizer que foi adquirida por Ricardo Leitão Machado já depois do período que está a ser investigado, mas que mesmo assim não o livrou de nova polémica por ser cunhado do ministro e o empresário ter vários negócios com o Estado português. Este empresário é também o dono da maior parcela de terreno privado e morado do país, a herdade do Val Feitoso, e apresenta-se ao país com um perfil escrito pelo jornalista Tiago Carrasco, que com ele teve uma longa conversa. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Tiago Carrasco, antes de entrarmos na herdade do Val Feitoso e de revisitarmos as polémicas em que está envolvido Ricardo Leitão Machado, vamos mais atrás olhar o momento em que este empresário se começou a formar, ainda menor, tentou ganhar dinheiro e ganhou dinheiro a apanhar peras e maçãs no Oeste, como jogou na Bolsa também, e depois o primeiro negócio de compra e venda de carros. O gosto pelo dinheiro criou a capacidade de o ganhar? Olá, Paulo. De facto, o Ricardo Leitão Machado diz que logo desde muito novo, desde criança, sempre foi irrequieto. E mais do que fazer dinheiro, a ideia que ele passou é que foi um pesadelo para os pais, ainda em criança, porque não parava quieto, gosta de fazer coisas, gosta de usar o seu tempo. A partir dos 14 anos, diz ele, que começou a ganhar o seu primeiro ordenado nas campanhas de apanha da pera e da maçã no Oeste,
e que depois investia algum desse dinheiro na bolsa, porque o seu avô tinha uma tabacaria. Ele ia, falava com alguns dos clientes que jogavam na bolsa, que apostavam na bolsa, e diz que ainda com a ajuda deles, ainda menor, começou a fazer esse tipo de ações e que até se lembra de ter ganho dinheiro com a privatização da Mundial Confiança. Com o passar do tempo, ele obviamente desenvolveu essa faceta de comerciante que vem da família, ou seja, a avó também tem uma loja de lanche em Benfica já com 50 anos, mais de 50 anos de existência. Portanto, ele cresceu nesse meio de compra e venda, e também a partir dos 18 anos começa a comprar e vender carros. A ideia que ele passa é que para ele nunca foi um problema de maior fazer dinheiro, e que garantiu a independência económica logo muito cedo, ainda como um jovem adulto. Ele quis ser padre e arquiteto, contas no teu texto, acabou por ter como profissão ser empresário e, portanto, ganhar dinheiro com diferentes empresas. Deu também formação como dirigente associativo, deu formação e depois foi dirigente associativo, empresário de vários ramos, abraçou a política, mas ficou lá por pouco tempo, certo? Sim, portanto, o que Ricardo Machado me contou é que ele é crente e, portanto, no início, e dava-se muito bem com um padre em Benfica, que o inspirou na altura, e que essa foi a primeira vocação que ele sentiu que podia ter. Mas isso rapidamente se desvaneceu, e depois, como desenhava bem, ainda pensou ser arquiteto. A atividade que sempre se manteve e aquilo que ele sempre se sentiu atraído foi mais para a parte rural, ou seja, ele vivia em Lisboa, mas diz que na adolescência contava os dias para vir ao fim de semana para Figueiros, a sua freguesia dos seus pais no Cadaval, para trabalhar na terra. E, portanto, por isso estudou numa escola agrícola, na Pontinha. Por isso também optou pelo curso de agronomia, que começou no ISA, no Instituto Superior de Agronomia, e depois interrompeu, retomando mais tarde em Santarém. E eu acho que a atividade de empresário e estes pequenos negócios que ele ia fazendo eram paralelos à ideia que ele já tinha projetado, que era trabalhar nesta área da agricultura, da agronomia e da natureza. E, portanto, logo também, ainda na casa dos 20 anos, começa-se a interessar e a fazer negócios na área do carbono, de créditos de carbono, que basicamente são licenças para emissões de gases de estufa e transação dessas licenças, e começa-se a interessar por isso, também por ecologia, que é algo que ele ainda hoje se diz muito interessado, e ter sempre uma componente ecológica nos seus negócios. E portanto este é o percurso que ele acaba por optar, até que também, como sempre se interessou por política, diz que pediu à namorada para parar em frente à sede do PSD no Cadaval, com 20 anos, e pede para se filiar. Ele diz que já tinha uma inclinação para o centro-direita, a sua família era dessa área política, a avó do CDS, e ele entra para a JSD, até de uma forma bem engraçada, porque começa por criticar a Jota e acaba por ser o líder da Jota naquela região. E através desse cargo faz muitos contactos, inclusivamente com o pai e com o António Leitão Amaro e com o pai deste, que depois o apresentam à sua atual mulher. Ou seja, a política não é que o faz conhecer a mulher diretamente, é António Leitão Amaro e o pai, que depois, a partir daí, é que ele conhece a mulher com quem casou e quem tem filhos, não é? Continua casado. Quem conhecer a mulher já conhecia primeiro o pai dela, pelas atividades associativas e empresariais, depois António Leitão Amaro, que também pertencia à JSD naquela região do Caramulo, e que depois, sim, a partir de António Leitão Amaro, é que conheceu Vera e começaram a namorar, casariam em 2009. Da política para a universidade e depois uma ida para Angola, que acabaria por mudar radicalmente a sua vida, mas antes disso uma passagem pela Secretaria-Geral da Federação de Produtores Florestais de Portugal, que acabou com uma acusação de utilização
indevida de fundos públicos e falsificação de documentos, este episódio é assumido pelo próprio como tendo corrido mal. Sim, essa é a primeira polémica em que Ricardo Machado se vê envolvido. Obviamente nós, através desta entrevista, que foi uma entrevista de mais de 3 horas de conversa com Ricardo Machado, temos a versão dele. Portanto, ele entra nessa federação pela mão de Aristides Cécio, que foi presidente da Câmara do Cadaval, também lá estava, e os primeiros indicadores foram muito positivos. Portanto, com essa dinâmica, Ricardo Machado, todas as fontes que contactámos próximas dele falam muito dessa energia, dessa dinâmica, dessa capacidade de arrastar pessoas atrás das suas decisões e das suas iniciativas. Consegue ter algumas políticas e ações bastante positivas, mas depois, com o passar do tempo, leva a Federação à falência. A versão de Ricardo Machado é que teve a ver com uma linha de crédito que ele conseguiu abrir para financiar os projetos e as iniciativas da Federação, e que através de uma votação da direção, que ele perdeu 3-2, abriu-se essa linha aos 5 decisores que estavam na direção da Federação, e que os seus parceiros nessa direção começaram a puxar dinheiro para os seus projetos em diversas áreas do país, e que no fim de contas ele era o responsável e que acabou por ser penalizado por essas ações. O que é certo é que o caso depois foi arquivado. Ricardo Machado chegou a um acordo e ele diz que cometeu erros, que foi ingênuo, que cometeu muitas falhas. Acabou, segundo ele, por pagar o prejuízo que tinha sido criado nesse crédito, e que ele acabou por pagar quando já estava em junto do BPI, não é? Sim, exatamente. E portanto, aí ele diz que fechou esse caso. Mas há muita gente, e por exemplo em Angola muitos dos seus críticos apontam esse caso como dizendo que Ricardo Machado tinha ido para Angola fugido à justiça portuguesa, e ele nesta entrevista procurou esclarecer. O caso ficou fechado, claramente, com as responsabilidades assumidas. Damos um salto então para o momento seguinte, que é marcante na vida de Ricardo Leitão Machado, a ida para Angola. É aí que em poucos anos enriquece e se torna multimilionário. Como é que isso aconteceu? De facto, Paulo, quando se vê o percurso de Ricardo Machado, a pergunta que toda a gente faz, ou pelo menos uma das primeiras, é como é que em 10 anos Ricardo Leitão Machado consegue chegar a Angola como um especialista em carbono, e acaba 10 anos depois dono da maior empresa privada de energia em Angola e muito provavelmente em todo o continente. É de facto uma ascensão vertiginosa de Ricardo Machado durante esses 10 anos em Angola, e há uma teoria que se impôs principalmente depois de João Lourenço chegar ao poder, que Ricardo Machado teria facilidades em negócios com o governo, porque teria chegado a Angola pela mão de Hugo Pego, seu colega na universidade, com raízes também no Cadaval, que tinha casado com José dos Santos, uma das filhas de Eduardo dos Santos, e que, portanto, teria esses benefícios. Ricardo Machado nega completamente essa tese. Diz que não foi para Angola pela mão do Pego, mas sim pela mão do general João de Matos, que o convidou para o seu grupo económico. Sim, que privou com o Pego e com José dos Santos em algumas ocasiões, mas que nunca fez negócios com ele, que a empresa, a Energy, era só dele, e diz que, basicamente, que conseguiu esse sucesso e essa ascensão por 2 motivos. Primeiro, porque conseguiu agariar a multinacional americana General Electric como sua parceira, com várias facilidades de acesso a crédito, e por ter conseguido oferecer o preço mais baixo de energia que Angola tinha visto. Esta é a tese de Ricardo Machado. É por isso que ele diz que a Energy cresceu tanto, conseguindo celebrar contratos milionários com o governo angolano e com a parceria com a General Electric, até que depois, em 2018, vamos aí. As coisas desabaram exatamente, já com João Lourenço, portanto já com mudança de presidência e um ataque forte da nova presidência à família do anterior presidente. Olhando para a relação da Energy com a norte-americana General Electric, que lhe permitiu, como estavas a referir, o crescimento exponencial, foi também essa relação que esteve
na base da sua queda em Angola, não é? O caso, Paulo, é muito complexo. Nós procurámos explicá-lo da maneira mais simples, mas também rigorosa possível no artigo. Segundo a perspectiva de Ricardo Machado, a General Electric, numa altura em que havia uma crise de liderança no setor, a sucursal, a sua filial em África, deturpou documentos para conseguir a exclusividade, para tirar a Energy do caminho e ficar esta filial da General Electric em Angola responsável pelas obras, detentora de contratos. Exato. Ricardo Machado diz que, dada a desconfiança, portanto suspeita ele que, dada a desconfiança que já existia por causa da questão da filha de José Eduardo Campos, que portanto, a nova administração de João Lourenço olhou para aqueles documentos e acreditou, portanto confiou na General Electric e acabou por o afastar em setembro de 2019 destes 13 contratos avaliados em quase 1.000 milhões de euros, em que a Energy seria responsável pela instalação e manutenção de centrais elétricas por todo o país. Ricardo Machado diz que se sentiu em perigo, que sabia que os seus dias em Angola estavam contados, vem para Lisboa e inicia uma batalha judicial de proporções épicas em jurisdições estrangeiras, nos Estados Unidos, por exemplo, contra a multinacional General Electric e contra o governo angolano. Aí fez um acordo e recebeu uma indenização muito grande. Consta não sabemos que os valores, são confidenciais. Sim, mas são muitos milhões. Exato. Essa é, portanto, a informação que circula, apesar de Ricardo Machado nos ter dito que não pode dizer o valor por causa do acordo que fez. Portanto, esse caso em que ele chegou a acordo era o caso com a General Electric. Portanto, aí depois de vários processos chega-se a esse acordo. Há um responsável da General Electric em África, o Wilson da Costa, que é detido, que é condenado a 7 anos de prisão por falsificação de documentos. Portanto, nesse caso em específico, a versão da Energy foi sustentada depois pela decisão em tribunal, com o Wilson da Costa a ser detido. Continua a haver um processo aí já de Ricardo Machado em nome individual, como acionista da Energy. Isso é por causa dos ativos que ficaram retidos, não é? Da empresa. As tais 4 turbinas que tiveram na origem da polémica, que o governo angolano acusou Ricardo Machado de vender em duplicado, portanto de fazer fraude com o governo de Angola, e Ricardo Machado acusa o governo de ter arrestado esse material e suspeita-se de estar a ser usado contra a sua vontade e, segundo Ricardo Machado, contra a lei. Mas esse processo ainda está, portanto, em andamento, está numa fase inicial. O desfecho está previsto para o próximo ano. E vamos ver o que é que os tribunais decidem nesse caso. Ricardo Leitão Machado tem 17 empresas e o facto de ser cunhado do ministro Leitão Amaro amplia estas polémicas que estamos a falar e as suspeitas recaem sobre ele ou sobre as empresas, obviamente. A mais recente tem a ver com a empresa Gestify e o combate aos incêndios. Ele argumenta que foi um azar dos távoras porque a investigação do Ministério Público a essa empresa é uma atividade anterior ao momento em que ele adquiriu a empresa. A minha pergunta é simples aqui. Na conversa que tiveste com ele, em algum momento ele se mostrou arrependido em relação a essa aquisição? Sim. Em vários momentos da conversa, Ricardo Machado mostrou-se arrependido de ter investido nessa área, nesse setor. Porquê? Ele diz que recebeu a dica das dificuldades que essa empresa estava a sofrer a partir de um banco, do Santander, que lhe indica essa possibilidade de negócio. Ele alega que o fez por 2 razões. Uma, porque viu potencial de lucro, de negócio, não só no combate aos incêndios,
mas como também no helitransporte, aluguer de helicópteros para estâncias de ski, para passeios, portanto a componente turística também, e viu também, segundo o seu argumento, uma questão de soberania, porque ele diz que se não fosse ele, seria uma empresa espanhola provavelmente a ficar com esta empresa, e que depois, em caso de emergência, a Espanha poderia pedir esses helicópteros e Portugal ficaria sem esse ativo, sem esse recurso. Portanto, esta é a tese dele. Ele diz que se investiu, que estava pronto para fazer um grande investimento ali, que depois há as buscas em maio deste ano em várias empresas de helicópteros e também na dele, e depois começam a sair as notícias das ligações, das possíveis ligações, das suspeitas ligações. Daquela empresa a um cartel. De um cartel, e também de que a hipótese que a empresa Ricardo Machado poderia ter sido favorecida por decisões do seu cunhado no Executivo, Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Isso é a primeira coisa que ele procurou desfazer, essa ideia. Ele diz que ganhou 2 concursos durante, portanto, a maioria socialista de António Costa ainda no governo, e que aí a Justify ganha esses concursos e, portanto, consegue celebrar esses contratos, e que depois, já com António Leitão Amaro, que também muito prontamente disse que pediu escusa de falar dessas pastas enquanto ministro, ele diz que com Leitão Amaro como ministro perdeu esse concurso. Tenta fazer essa ideia. E diz que atualmente, apesar de ainda não ter decidido, que há uma grande probabilidade, uma boa possibilidade de vender a empresa, porque Ricardo Machado diz que se sentiu melindrado e acossado com essas notícias, e que, portanto, diz que à partida não quer passar por isso. Mas ele não disse não disse absolutamente que ia vender a empresa. Portanto, estava a pensar nisso apenas. Existe. Para fecharmos a nossa conversa, regressamos ao início do teu texto para perguntar como é que alguém que perde o leilão da herdade de Val Feitoso por falta de capacidade financeira para continuar a licitar, a partir de um certo momento no leilão, acaba por se tornar dono da maior propriedade morada do país, com 7.300 hectares. Nós visitámos a herdade do Val Feitoso. É de facto uma propriedade de um tempo desmesurada, ou seja, 7.500 hectares dividida em 7 cercões. Depois tem aldeias abandonadas lá dentro, tem uma enorme, várias espécies de fauna selvagem, inclusivamente bisontes e cavalos selvagens já implementados e introduzidos por Ricardo Machado. Produção de azeite, depois anexou a este investimento as termas de Monfortinho, em que se voltou a implementar o engarrafamento de água, garrafas de alumínio. Lá está a componente ecológica que ele também frisou várias vezes durante a entrevista. E ele ali, desculpa interromper-te, ali a tradição, porque absorve funcionários mais antigos do complexo para que continue lá a raiz daquilo, com a inovação, não é? Que estavas a dar o exemplo das garrafas recicláveis de alumínio. Essa parte, enquanto repórter, foi muito curiosa de assistir, porque como o Ricardo Machado ficou com vários dos antigos funcionários que lá estavam desde o tempo do Espírito Santo, foi curioso ver a forma como ele, que tenta sempre ter ideias novas e um bocado vanguardistas, passava a mensagem até de uma maneira bastante informal e próxima a funcionários de 60, 70 anos que estavam habituados, obviamente, a ter aquelas terras como reduto de caça. Lembrar que essas terras chegaram a ser da família Espírito Santo e, portanto, havia ali um tratamento muito cerimonial, não é? Claro, havia ali quase uma questão, uma dinâmica feudal, não é? Naquela grande propriedade, e agora chega um empresário de 45 anos, com ideias que muitas vezes eles nem entendem ao princípio, estranham. Imagine-se como é que é para uma pessoa que sempre viveu ali pensar: agora vamos ter aqui bisontes que vêm da Polónia e vocês vão ter que aprender sobre bisontes e tratar dos bisontes. E claro que isto tudo ao início fez uma grande confusão, mas a verdade é que as 3, 4 pessoas com que eu falei agora sentem-se animadas e entusiasmadas por ter estes desafios novos nesta fase já mais tardia das suas vidas,
E essa parte foi bastante interessante. E porque significa também que há a reabilitação do negócio ali naquela zona. É mesmo a última pergunta para fecharmos a conversa. Há pouco estavas a falar das termas de Monfortinho. Comprou a quem e para fazer o quê? Ricardo Machado comprou estas termas ao marido da ex-ministra Ana Brunhosa, que era o dono desse complexo balnear das Termas de Monfortinho. O projeto de Ricardo Machado é dinamizar turisticamente as termas, com a introdução de 2 clínicas, por exemplo, que aí vão fazer as suas terapias, com a introdução de piscinas naturais na parte de cima dessas termas, o engarrafamento da água e todos os produtos a ele associados. Ele está a pensar fazer uma fábrica também naquele sítio, a reestruturação do hotel histórico que pertencia ao Espírito Santo, que ele quer também transformar e adicionar um museu de carros antigos com a sua coleção de carros privados. Ricardo Machado tem neste momento uma fortuna avaliada em 450 milhões de euros. Portanto, tem aqui um potencial económico para investir em novos negócios naquela zona e noutras, que é bastante considerável. E com o dinamismo que ele apresenta neste momento, não é de estranhar que nos próximos anos vamos ouvir falar do seu nome em novas áreas de negócio, novas marcas e projetos, parece-me. Na revista deste fim de semana tem também um trabalho sobre o que não fazemos e devíamos fazer com a roupa velha. Um tema que, de resto, tratamos no Expresso da Manhã desta quarta-feira com a jornalista Inês Loureiro Pinto e que pode ouvir se ainda não ouviu. A entrevista de Luciana Leiderfer com o Prémio Nobel da Química Venki Ramakrishnan, que dirige um dos maiores laboratórios do mundo em medicina molecular e acaba de escrever um livro sobre envelhecimento e morte. Porque morremos é o retrato de um cientista a aproximar-se dos mortais como eu. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.